Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 do mês de fevereiro do ano 2022, é o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 5 do mês de Adar 1. Estamos hoje completando 153 dias pelo nosso calendário judaico. Hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat. E, portanto, nós estamos aí iniciando hoje a nova paraxá semanal. E a nossa paraxá semanal tem o nome de Tetzaveh. E daqui a pouco nós vamos ver mais sobre essa paraxá, ok? E então, nós estamos aí com 153 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Então, nós vamos aí ver a gota da sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. Então, o nosso Rebbe, ele fala conosco no dia de hoje, encerrando um ciclo de sabedorias, né, de gotas de sabedoria dentro do grupo chamado Voltado para Casa, né? Aliás, Voltando para Casa. Então, nesta última gota de sabedoria deste grupo, Voltando para Casa, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala conosco da seguinte forma, ele diz assim: o retorno só leva um momento. No momento, a pessoa se encontra a uma distância extrema de seu Deus e de seu verdadeiro eu. No momento seguinte, ela está em união completa. O poder de retornar está além do tempo. O que o Rebbe quer nos ensinar aqui nesta sabedoria, o Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, é que o retorno que nós conhecemos no hebraico como Teshuvah, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né, ele leva um instante. Depende da sinceridade de cada vida e de cada coração, né? E ele dá o exemplo, né? No momento a pessoa ele está realmente uma distância extrema, tanto de Deus como do seu verdadeiro eu. Ou seja, pessoas distantes de Deus e automaticamente fazendo tudo aquilo que não é agradável à vontade divina. E isso reflete exatamente que a pessoa ela também está longe do seu verdadeiro eu. Porque o verdadeiro eu que Deus criou a cada um de nós, que temos a centelha divina, é realmente para viver na luz, na presença divina. Mas quando o ser humano ele se desvia do caminho, ele se desvia da presença divina, então ele vai para um extremo, longe do seu Deus e longe do seu verdadeiro eu. Mas no momento em que ele decide fazer Teshuvah, retornar a Deus, é num instante. Depende do quê? Da sinceridade do coração dele, da sinceridade da sua mente, da sua alma, de realmente retornar a Deus. Muitas vezes a pessoa diz assim: para que eu vá para Deus eu preciso consertar meus caminhos, eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso deixar de fazer aquilo, e agora não dá. Então, na realidade, essa pessoa ela não quer retornar a Deus. Ela quer continuar distante de Deus e distante do seu verdadeiro eu. Então, ela quer continuar fazendo o quê? Aquilo que é aprazível à alma animal, que distancia a pessoa de Deus, e automaticamente a alma animal ela puxa a alma divina para o abismo. E aí as pessoas fazem coisas muitas vezes absurdas. Mas aí o nosso Rebbe, ele traz para nós um exemplo dentro desse aspecto aqui, para nós compreendermos um pouco melhor essa questão. Ele diz assim: ele tudo fez para que não pudéssemos encontrar o caminho de casa. Ou seja, o Eterno, ele providenciou isso para nós, né? Realmente esse desvio é uma porta aberta para a pessoa realmente se distanciar dele e do nosso verdadeiro eu, né? Então tem essa porta aberta. Por quê? Porque essa porta aberta chama-se livre-arbítrio. Então Deus concedeu isso ao ser humano. E o ser humano é que decide se ele
fica ou sai da presença divina. Então continua, né? Então nós voamos longe para saciar nossa sede com águas alheias. Porque independente de qualquer questão, o ser humano, ele está numa busca constante. Ele pode estar distante de Deus e do seu verdadeiro eu, mas ele está numa busca. E muitas vezes, por ele permitir o domínio da alma animal, ele não consegue enxergar realidades, fatos que possam fazê-lo retornar a Deus. Então aí ele fica andando por águas alheias, né? Então ele procura no mundo de religiões e religiosidades e não se sacia. Ele procura para cá, para lá e vai para todos os lados, sempre em águas alheias. Agora, retornamos. Então, quando o ser humano ele resolve retornar, então quando ele resolve fazer techuvá, então aí o Rebbe diz, agora retornamos com paixão, segurando com força as centelhas divinas que descobrimos durante essa viagem. Somos seus pombos correios de volta a casa. Então aqui o Rebbe fala no questão do sair, o livre-arbítrio, você escolheu, você decidiu, e foi para águas alheias. E nessa nossa viagem que nós fizemos, andando para todos os lados, não encontramos aquilo que realmente vinha saciar a nossa alma. A nossa busca era constante. Então nós voamos para todos os lados. E chegou um ponto em que mesmo nas águas alheias, essas águas alheias não saciavam de fato a nossa sede. Mas chegou aquele momento em que vamos decidir. Chegou um momento que, peraí, é preciso retornar para casa. Então, como pombos correios, retornamos para casa. Nós somos os pombos correios de Deus. Ou seja, mesmo na nossa saída, no nosso distanciamento de Deus e do nosso verdadeiro eu, em águas alheias, nós fomos para lá e para cá. Mas chegou um ponto em que nós falamos, não, aqui não é o nosso lugar. É o momento de retornar para casa. Então, como pombos correios, nós retornamos para casa. E agora o Rebbe diz assim, nesse retorno, nós fazemos compaixão, segurando as forças, com forças, as centelhas divinas que nós descobrimos durante a viagem. Essa centelha divina que nós descobrimos durante a viagem está exatamente na nossa determinação, na nossa ousadia, na nossa coragem, no aprendizado que nós tivemos durante esta viagem longe de casa. E agora, quando retornamos, nós retornamos com paixão para casa, que é chamado de amor ardente por Deus. Encontramos o nosso verdadeiro eu e estamos retornando, como pombos correios, estamos retornando para casa, com esses aprendizados, essas experiências que nós obtivemos nessa longa jornada que tivemos por aí afora. E agora nós vamos trazer tudo isso para casa, na presença divina, para que essas centelhas divinas, elas possam entrar em contato com a nossa centelha divina, o nosso verdadeiro eu, a essência do nosso eu. E nesse retorno, então, nós trazemos todas essas experiências para que a alma animal, ela não tenha poderes de puxar-nos para baixo. Mas nós vamos fazer o quê? Com que a alma animal, ela venha para o domínio da alma divina. A escuridão vindo para a luz, para brilhar, para que a alma animal não seja mais um opositor nosso, um inimigo nosso, mas trazendo a alma animal, trazendo essa escuridão que está em nós para a alma divina, onde há luz, então a nossa alma animal, ela vai brilhar, esta escuridão vai brilhar. Então a alma animal, ela não será para nós mais um adversário dentro de nós, um conflito dentro de nós. Então nessas centelhas divinas, nós vamos fazer com que a alma animal brilhe, e as experiências adquiridas,
elas vão ser devidamente aperfeiçoadas para o serviço a Deus, com amor ardente. Por isso que fala paixão, o amor ardente, onde nós vimos na paraxá da semana passada, onde nós vimos sobre a questão do altar de bronze, onde se sacrificam os animais e onde o sangue é aspergido sobre o altar. O sangue simboliza exatamente essa paixão, esse amor ardente por Deus. E é por isso que essa paixão, ela que é uma centelha divina, ela precisa realmente estar adequadamente no seu lugar certo, para não haver desvio de paixões infames, profanas e etc. e tal. Mas a nossa paixão, nosso amor ardente, ele seja totalmente convergido junto com a nossa alma animal, à luz da centelha divina que há em cada um de nós. Então, nós vamos de fato amar a Deus no nosso serviço diário e estaremos aí aproveitando toda a experiência, sem medo, sem vergonha, de poder falar da unidade e da unicidade de Hashem em qualquer lugar e para quem quer que seja. Por quê? Porque não existe lugar onde Deus não possa estar e não existe ninguém mais importante do que Deus, o nosso Deus. Por isso, pombos correios, voltando para casa com amor ardente pelo nosso Deus e pela o nosso verdadeiro eu, né? Amando o nosso verdadeiro eu, que é a forma de nós realmente conduzir o nosso eu à presença divina para a redenção final com Mashiach e automaticamente para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Baruch Hashem? Ok, então vamos lá. Então ontem nós encerramos a nossa 19ª paraxá, Terumá, e ontem nós completamos o estudo de 96 versículos na semana. Até aqui nós completamos 2.286 versículos estudados. E hoje nós estamos iniciando a 20ª paraxá, de nome Tetzaveh, ordenarás, né? É capítulo 27, verso 20, até o capítulo 30, verso 10, da nossa paraxá semanal no livro de Shemot, Êxodo, né? E que Shemot, a tradução correta, né? A tradução literal é nomes. E dentro desse aspecto, essa semana nós estaremos aí então estudando 101 versículos, né? Então, Tetzaveh é a 20ª porção da nossa paraxá semanal e ela é a 8ª paraxá dentro do livro de Shemot, ok? Então, dentro do livro de Shemot é a nossa 8ª paraxá. Baruch Hashem. Louvamos ao Eterno pela sua graça bendita, né? E mandamos aí o nosso Shalom Shavuotov, né? Uma semana de paz, uma semana de grandes trabalhos na presença de Hashem, levando muita luz divina, muita santidade durante a semana toda. Em todos os nossos afazeres, nós precisamos trazer esta luz e essa santidade naquilo que nós fazemos, né? Então, por aí, nós mandamos aí um Shalom a Solange da Silva, de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, ao Edson Batista Filho e a sua esposa Gisele, de Paranavaí, Paraná, né? O José Antônio da Silva, lá de Linhares, Espírito Santo, a Sara Bauer, do Rio de Janeiro, o Gabriel Anunnaki, do Rio Grande do Sul, né? O Gilson Oliveira Barreto, de Itumbiara, Goiás, a Lúcia Versosa, de Ribeirão Pires, São Paulo, a Cecília Leia Caraver, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o seu Jerônimo Bareixa Júnior e a esposa Neuza Andrade, de Brasília, Distrito Federal, né? O Jaime Rafael, lá da cidade de Olot, na Espanha, o Eliandro Nunes, de Oriximina, Pará, né? Lá do Pará, lá também, né?
temos aí o Cristiano Salviano, a esposa Aislan e a filhinha Valéria, né? Também sempre conectados aí em A Tarde com a Torá, ok? Então, Baruch Hashem por isso daí. Desculpa, a Cristiano e a Aislan, né? A filhinha chama Valentina, né? Valentina. Eu sou muito bom para trocar nomes, viu, Cristiano? Desculpa aí. Se eu não ler, muitas vezes eu acabo trocando os nomes, mas é a Valentina, né? A filha do casal Cristiano Salviano e Aislan Santos, né? De 5 anos de idade, lá de Belém do Pará, Baruch Hashem. O Jandir Dias, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Baruch Hashem por isso. O André, daqui de Pirajuí, a nossa região. A Carla de Costa, de Barra Velha, Santa Catarina. A Áurea Lisboa e o seu marido Ivan e toda a família, lá de Belém do Pará também. O Fábio Anderson de Assis, 7 Lagoas, Minas Gerais. O Felipe Costa Oliveira, lá de Manaus, Amazonas. O Aaron Israel, da cidade de Elizabeth, na Nova Jersey, Estados Unidos, né? A Edil, aleluia, de Madre de Deus, lá na Bahia. A Donária Carmo, lá de Lisboa, junto com seu marido, José Luiz, em Portugal. A Leocádia Pereira, da cidade de Colombo, Paraná, né? A Fabiana e o marido Altair, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Baruch Hashem. A Tereza Barbosa, de Maringá, Paraná, né? A Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, também lá em Portugal. O Adão Faustino da Costa, de São Luís de Montes Belos, Goiás, né? O casal Saulo Rodrigues e Janice Efting, de Joinville, Santa Catarina. Israel Arcanjo, da cidade de Poções, Bahia, né? O Israel Arcanjo, né? Um companheiro aí de longas datas, né? Desde praticamente, acho que 2013, 2014, está conosco aí no dia a dia aí também, né? E nas nossas páginas aí na internet, né? Então, Baruch Hashem é pela vida e pela família do Israel Arcanjo, né? Graças a Hashem por isso daí, ok? Também temos aí, né, o José Hélio Tavares, da cidade de Cachoeira Paulista, né? Interior de São Paulo. A Malu, lá do distrito São Sebastião, Brasília, que também está aí. O Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo. O Cristiano Salviano está por aí. Shalom, shalom, Cristiano. Então, em nome de todos vocês, nós saudamos todos os demais com Shalom Shavatov, né? E uma semana preciosa aí. Para encerrar, né, o Natanael Félix, de Itapecerica, Minas Gerais, né? Então, Natanael Félix e família aí também, a nossa saudação. Baruch Hashem por isso, ok? Vamos seguindo em frente aí, que é o princípio da semana e temos muita coisa para aprendermos aí, né? A nossa Parashá Tetzaveh, ela tem 101 versículos e nós temos aí também coisas preciosas para aprendermos aí, né? Os comentaristas, os nossos sábios, os nossos mestres, que trazem para nós os estudos, né? A sabedoria do nosso Rebbe é maravilhosa, é algo acima de qualquer comparação, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel sempre trazendo uma palavra preciosa da nossa aliada, das nossas leituras diárias, dentro desse contexto todo, junto com o Humash, né? Nós temos aí, por exemplo, o Humash, né? Que é uma coleção de 5 livros da Torá, da editora Mayanot, né? Um ótimo livro para estudos da Torá. A imagem está invertida aí como espelho, né? Devido à posição da câmera, né? E também nós temos aí da edição Yad Mordechai, né? Que é exatamente da editora Bait,
né, do movimento Chabad também, e traz aí também os comentários, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel e muitas coisas para aprimorar aí junto com os demais comentaristas, né, entre eles Rashi, para nós estarmos sempre fazendo reflexão, meditação, aprendizado nos estudos nossos, né? Então, por isso, Baruch Hashem, pela graça que o Eterno nos concede. Então, a Parashat Tetzaveh, ela significa para nós, né, ordenarás, também serve como comando e como conexão. Dentro da questão conexão, a palavra Tetzaveh, ela é derivado da palavra Tsavata, que é exatamente conexão. Então, Tetzaveh traz para nós essas questões aí. Ordenarás, uma palavra de comando, né, porque realmente o Eterno está dizendo a Moshe, né, tu ordenarás, então é uma palavra de comando, e conexão, né, e essa conexão que nós vamos ver exatamente com a questão dos Kohanim, os sacerdotes, bem como também com a questão do Kohen Gadol, né, Harão, o Kohen Gadol, né, o primeiro Kohen Gadol do povo israelita e do serviço a Hashem, né. Nessa paraxá, nós vamos ter uma coisa peculiar nela, que nós não vamos encontrar o nome de Moshe em nenhum momento. Então, quando você ler, né, a paraxá Tetzaveh, certo? Você vai exatamente observar esse detalhe. Você vai ver que o nome Moshe não é mencionado. Então, nessa paraxá aqui, nós vamos sempre encontrar Deus falando com Moshe, mas usando a expressão você, e não o nome, né? Então, durante esses 101 versículos que vamos, durante a semana, estarmos estudando, capítulo 27, verso 20, até o capítulo 30, verso 10, nós não vamos encontrar o nome Moshe. Obviamente, os comentaristas mencionam o nome de Moshe, Rashi, dentro do nosso estudo, a Torá escrita, somado aos comentários de Rashi, ou Rashi, né? Somando seus comentários à Torá escrita. Então nós vamos ter a expressão aqui, Rashi, falando o nome de Moshe. Mas na Torá escrita, nós não vamos encontrar o nome Moshe. Então, nós não vamos encontrar o nome Moshe justamente porque numa das suas conversações com Deus, né, quando Deus vem e fala para ele, né, sobre a questão de exterminar o povo e fazer um novo povo a partir dele, Moshe. Então Deus fala para ele, né, aliás, Moshe fala para Deus, né, que se ele não perdoar o povo e não andar novamente com o povo, então que risca o meu nome do teu livro, né? Então, de uma certa forma, o pedido de Moshe foi atendido. O nome dele não é mencionado nessa paraxá, para que não ficasse sem resposta realmente o seu argumento junto a Deus na sua petição em favor do povo israelita, para que Deus o perdoasse. E ao mesmo tempo, Moshe falou, então se não andares conosco, não perdoar o teu povo, então risca o meu nome do teu livro. Então nessa paraxá se cumpre esta realidade. Porém, não significa que Deus jogou Moshe para escanteio, certo? Ou seja, na realidade, o que realmente os nossos comentaristas trazem para nós quanto a esta questão que nós vamos encontrar durante toda a semana, é que na realidade Deus ele não se atém ao nome de Moshe. Mas na realidade, apesar de não ser mencionado o nome de Moshe nessa paraxá, Deus traz para nós a seguinte realidade. A essência de Moshe é mais importante do que o seu nome. Esta é a questão. A nossa essência, ela precisa ser aquela que realmente venha valorizar o nosso nome. Então a nossa essência, o nosso verdadeiro eu.
Então, quando Moshe ele questiona Deus, entre aspas, né? Ele entra numa discussão com Deus, lembrando de que dois amigos verdadeiros, eles, entre aspas, eles discutem um assunto. E às vezes parece que estão brigando, mas não estão brigando, estão discutindo um assunto. Estão discutindo dois pontos de vista. Um está dizendo tal coisa e o outro está dizendo outra coisa. Então estão discutindo dois pontos de vista. Mas isso não significa que essa, entre aspas, discussão é a falta de respeito um para com o outro. Ou que estão se tornando inimigos. Verdadeiros amigos discutem pontos de vista, mas permanecem amigos. E quando termina a, entre aspas, a discussão, são mais amigos ainda. Isso que é importante. Porque mesmo na discussão de dois pontos, sempre tem uma conversão, um denominador comum. Então, Moshe e Deus eram dois verdadeiros amigos. E é dentro desse plano aí tudo que realmente a Torá e os nossos sábios trazem para nós o que nós precisamos ser com Deus, verdadeiros amigos. Verdadeiros filhos são verdadeiros amigos do Pai. O verdadeiro pai é um verdadeiro amigo do filho ou dos filhos. Então é isso que nós precisamos ser. Então, como seres humanos, nós precisamos ser verdadeiramente amigos. Por isso que Salomão em Provérbios fala que quem encontra um amigo, ele encontrou um grande tesouro. E há amigos mais chegados que irmão. Irmão aí é dentro do campo de descendência de carne e sangue. Então há amigos mais chegados que um irmão dentro desse aspecto. Então aí está trazendo para nós a questão do valor do amigo. Agora veja bem, né, traçando um paralelo nessa história aí, né? Pessoas que são amigas há longos anos, de repente discutem um assunto. Aí de repente um vira a costa para o outro. Aí aquela pessoa que recebeu as costas do amigo, né? Fala assim, mas fulano, por que você está dando as costas para mim? Nós somos amigos há tantos anos, só porque agora nós discutimos um assunto, você vai virar as costas para mim, vai virar inimigo meu? E vira inimigo. Então, na realidade, nunca foram verdadeiros amigos. Pode ser que essa pessoa que está se sentindo traída, ela de fato foi um verdadeiro amigo, mas a outra não. Então essa pessoa se sentiu traída. Então muitas vezes nós observamos isso na nossa vida secular. Pessoas que são amigas a longas datas, famílias que são amigas a longas datas, e de repente discute um ponto de vista e o outro defende o seu ponto de vista, em vez de convergir para um denominador comum, à luz dos olhos do Eterno e à luz da sua palavra? Não. Um simplesmente dá uma de turrão, vira as costas para o seu amigo e faz com que o seu amigo, para ele, se torne um inimigo. E a pessoa que foi traída, né, ela fala assim, puxa vida, eu achava que essa pessoa era realmente muito amiga minha. Como eu me enganei nesses longos anos. É uma decepção quando isso acontece. Por quê? Porque não havia uma verdadeira amizade. Havia interesses, alguma coisa conveniente que o fulano de tal ia te aturando até então. Na hora que chegou um momento de dividir as águas, aí a pessoa se revelou realmente, é o que ela é, um falso amigo. E, né, então aí você já viu. Então, esta é o que os nossos sábios trazem para nós, nesse exemplo de Moshe e Deus, Moshe e o povo, Moshe, Arão, o seu irmão mais velho, Miriam, a sua irmã, Moshe e Yehoshua, Josué. Então, vem mostrando para nós, dentro desse aspecto, o valor do verdadeiro amigo. Por isso, Salomão diz que quem encontra um amigo, encontra um grande tesouro. E há amigo mais chegado que um irmão.
falando de carne e sangue, parente, vizinho, patati, patatá e parapapá. Então o verdadeiro amigo é esse que nunca se torna teu inimigo, seja qual for a situação. O verdadeiro amigo é aquele que falaram mal de você, para aí, não vai falar mal do meu amigo não. Ele é meu amigo, meu irmão. Não vai falar mal dele não. Ele é uma excelente pessoa. Ah, mas ele falou tal coisa. Ele é uma excelente pessoa. Então amigo é amigo, seja na paz, seja na guerra. É amigo. E é isso que Moshe mostrou com referência a Deus sobre o seu valor amigo com o povo. E Deus honrou o valor amigo entre Moshe e Deus. Então, dentro desse aspecto, amados, o princípio da lição, a essência de Moshe é mais importante do que o seu nome. O que de fato Moshe é. O seu verdadeiro eu é o que nós precisamos fazer com que o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, esteja sempre presente. Seja na paz, seja na guerra. Seja quando tudo está bem ou quando nem tudo está bem. Mas o verdadeiro amigo jamais dá as costas para você. Ok? Então, esse é um dos grandes aspectos que nós encontramos aqui. Então, a essência de Moshe é mais importante do que o seu nome. A sua essência precisa ser maior do que o seu nome. A sua essência sendo verdadeira e estando na luz dos olhos de Hashem e da sua Torá, então teu nome, sem sombra de dúvidas, sempre quando mencionado, será mencionado com respeito e honra, por causa da sua essência, ok? Também temos aí dentro da nossa introdução, a nossa paraxá, né? Então, quando o povo judeu tem sucesso, Moshe tem sucesso. Quando o povo judeu não tem sucesso, Moshe não tem sucesso. E esta é uma característica de um verdadeiro líder. A minha comunidade é um fracasso. Então, porque a sua liderança é um fracasso. A minha família é um fracasso. Então, a sua liderança como família foi um fracasso. Está sendo um fracasso. Precisa mudar os objetivos, os alvos. Precisa mudar alguma coisa para que realmente família, comunidade, as amizades, elas sejam solidificadas e não venham se arrebentar com as situações que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Então, essa é a questão. Então, no linguajar simples, né? Há momentos em que, quando alguém é fogo, o outro tem que ser água. Porque se os dois forem fogo, aí vai queimar, vai realmente torrar os dois lados. Se os dois forem águas ao mesmo tempo, vão se afogar. Então significa equilíbrio. Então precisa ter equilíbrio. Então por isso, líder sozinho não faz nada. Família, o cabeça da família, o pai, o marido, sozinho, ele não faz nada. Sem a esposa, o marido é uma barata tonta. É simples assim. E como está escrito, a esposa sábia é aquela que edifica o lar. Por isso que muitas vezes a esposa ela engole um sapo boi, porque o maridão, né, todo cheio de razão, ela engole um sapo boi para não quebrar a hegemonia da família, do lar. Ela espera o momento certo, o momento adequado, em que, né, o maridão está mais calmo, mais água, né? Então aí, a hora que ele está mais água, ela vem no seu ponto colocar a palavra adequadamente, e aí a hegemonia do lar fica mais forte do que antes, né?
Então, quando isso vai acontecendo, então o maridão, ele não é mais aquele maridão da voz grande, da voz alta, mas é aquele maridão que ama a esposa, e a esposa fica mais ainda apaixonada por ele, né? E aí é uma bênção a família, não resta dúvidas, né? Então, por isso daí, né? Por isso que a dona Edna aqui é uma bênção para a minha vida, né? Né, Edna? Né? Então, é a convivência do dia a dia que vai fazendo com que o amor seja aperfeiçoado, né, dona Edna? É verdade. É verdade, né? Por isso que ela vai me dar um troféu, né, realmente por aguentá-la, né? Porque não é fácil aguentar ele, né? Aí ela fala, tá bom, então você me dá 2. Né? Então assim vamos. Então isso é importante, a hegemonia, a essência, né? A nossa essência que precisa falar mais alto, e não aquela emoção bravia, né? Então por isso, essa hegemonia que Tetzavé traz para nós. Mesmo quando Deus está dizendo a Moshe, tu ordenarás, comandarás, tu farás com que, através disso, você faça com que o povo tenha conexão comigo. Então é isso que está aí sobre a questão da essência do líder, da comunidade, da família. A comunidade, para ser forte, a família tem que ser forte. A comunidade, para que possa viver e conviver em paz, em harmonia, em amor, as famílias precisam estar buscando e vivendo essa realidade. E quando alguma coisa quer quebrar essa hegemonia, então precisa achar o ponto da discórdia. E para que realmente possam analisar aquele ponto da discórdia e realmente fazer com que a hegemonia volte com uma boa paz e harmonia na família, né? Tem um ponto aqui que a Edneu, a gente ainda não chegou nessa hegemonia, né? Eu falo para ela, para de fazer comida maravilhosamente deliciosa, mas ela não obedece eu, então nós estamos num conflito terrível sobre isso. Né? Ou seja, né? Ela não me obedece de jeito nenhum, ela continua fazendo uma comida deliciosa e a ralar então, meu Deus do céu, que maravilha, viu? Os pães especiais de Shabbat, né? Eu sempre falo para as pessoas, ó, se você quer tomar um cafezinho especial e comer um feijãozinho especial, passe aqui pela nossa casa. A Edna está pronta para fazer um delicioso café e um maravilhoso feijão para poder somar ao arroz para você aí, tá bom? Então, passando aqui Bauru, Pirajuí, pode chegar aqui. O cafezinho, arroz e feijão não vai faltar, né? Eu sempre estou pronto para fazer um belo de um churrasco. O sal grosso está sempre pronto aí para receber a carne e os refrigerantes, o vinho, o suco. Aí as pessoas podem trazer, não tem problema nenhum. O sal grosso já está pronto, mas o café, ok? Então é assim, amados. Nós precisamos fazer realmente na nossa vida uma alegria, né? E não ficarmos aí, né? Nós precisamos mostrar os nossos dentes como um sorriso, alegre, feliz, por estarmos nesse verdadeiro monoteísmo, nesse conhecimento judaico da palavra, né? Os nossos mestres, os nossos sábios, os nossos rabinos da atualidade, né? Nós temos aí os nossos rabinos da atualidade, o nosso líder, o Rav Yaakov Gerenstadet, o rabino Michel Tabassinik, o rabino Shimon Brandi, somando conosco aí o nosso rabino Dor Leão Atar, né? Então, nós temos aí um time maravilhoso para podermos estar aí desfrutando da alegria, da felicidade que Deus tem para nós, né? Então, por isso, graças a Hashem, que, como diz a palavra de início do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Ele permitiu que nós voássemos para longe, né? Mas agora no nosso retorno, nós trazemos as nossas essências renovadas para que nós possamos prestar um serviço a Hashem com amor e alegria, né? Com felicidade. Então a canga, né? A canga do nosso pescoço foi tirada, aquela canga ali que se coloca na junta, né? Da nuca do pescoço dos animais, principalmente do boi, para que seja submisso ao comando daquele que está ali,
né? Então essa canga, ela foi tirada do nosso pescoço. E a Torá realmente veio para nos trazer a verdadeira liberdade, para o conhecimento, a sabedoria e o entendimento, para podermos prestar a Hashem realmente um serviço com amor, com alegria, realmente sem aquela questão, eita coisa pesada, chega disso. Já vimos, já experimentamos isso nesse voo nosso em águas alheias, em vários segmentos religiosos por aí afora vai, né? Tudo e qualquer coisa era o quê? Deus vai te castigar, você vai para o esquinto dos infernos, ó, vai cair um raio na tua cabeça. Misericórdia, né? Então, esse Deus sanguinário, de fato, que em muitos segmentos religiosos por aí afora vai, trouxeram para as pessoas, graças a Deus, o verdadeiro Salvador, tirou essa canga de nós. Então é isso daí, o Felipe Costa Oliveira, monoteísmo é top, é isso daí mesmo. Então fazendo um serviço a Hashem com amor e alegria, né? Não tem coisa melhor do que servirmos a Deus. Então é esse o nosso grande objetivo. E por isso, né, a lição de Tetzavé, tu ordenarás, tu comandarás, mas o que? Aquela questão, não, e tu trarás em conexão o povo para comigo, diz Deus, né? Então, dentro desse aspecto, né, o sucesso do povo é o sucesso de Moshe, né? A derrota do povo é a derrota de Moshe. E por isso a geração do deserto é chamado uma geração de justo. E justamente por causa disso, né, diz os nossos sábios, que na ressurreição nos dias de Mashiach, essa geração do deserto, Moshe estará à frente desta geração, e esta geração com Moshe à frente entrará em Jerusalém, e todos verão Moshe entrando com a geração do deserto. Já pensou? 5 aproximadamente milhões de pessoas no deserto sob o comando de Moshe, e aqueles 600 mil homens contados que saíram do Egito entre 20 e 60 anos, que sucumbiram no deserto, né? Por causa do bezerro de ouro. Esta geração, esses 600 mil homens, terão à frente Moshe entrando em Jerusalém. Já pensou que visão magnífica será nesse dia? E você vai querer perder essa visão, essa experiência preciosa, por causa do quê? Por causa de coisas banais, medíocres. Não faça isso não. Monoteísmo, um fundamento judaico, orientação rabínica, é um caminho para a redenção final com Mashiach e para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Na redenção final com Mashiach, Moshe e a geração do deserto entrarão pelo portal de Jerusalém. Eu quero ver isso. Você também? Então vamos lá, vamos nos preparando para isso. Então por isso, quando se aumenta a conexão com Deus, o povo israelita, isso é bênção para Moshe. E isso é sucesso de Moshe. Mas Moshe não está sozinho no sucesso, o povo está junto. Não é uma vitória isolada, sozinha. Ou seja, nós não somos indivíduos individualistas, nós somos indivíduos para o coletivo, para somar, para juntos sermos vitoriosos, campeões. Essa é a realidade, né? Então fulano, sozinho, no bem bom, negativo, está fora. Então é o coletivo, e isso Moshe vem trazer para nós. Então dessa forma, né, é muito bem indicado quando Deus fala para Moshe, e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro, né, indicando realmente essa continuidade de conexão com Deus, né? É quando Moshe conecta de fato o povo israelita a Deus. A própria luz espiritual de Moshe fica mais forte. Por quê? Porque ele está trazendo essa conexão do povo israelita com Deus. Então não adianta nada nós estarmos aqui nos ensinamentos da Torá se você não se conectar com Deus. Então é vazio. Não vale para nada. Simplesmente isso.
Então, se o nosso estudo da Torá, o nosso aprendizado com os nossos rabinos, o nosso aprendizado com os emissários, onde temos estudos da Torá, sejam elas diárias, como é o caso nosso aqui, à tarde com a Torá, e determinadas comunidades têm 2, 3 encontros semanais para estudar a Torá, etc. e tal. Se o estudo da Torá ela não levar você a uma conexão com Deus, então nós estamos só no papagaio. Então nós estamos aí, live papagaio. Não leva ninguém a nada e apenas para satisfazer o ego. Então, quando aquele que está trazendo o estudo da Torá é um papagaio e as pessoas são simplesmente levadas a ser papagaias, né, papagaios, né, então não vira nada. O objetivo é trazer as pessoas a uma conexão com Deus, não comigo. Moshe não estava preocupado em fazer com que o povo israelita tivesse conexão com ele, mas tivesse conexão com Deus. Obviamente, numa conexão com Deus, o povo e Moshe e o povo estavam em conexão automaticamente. Então é isso que precisa ser o resultado da do nosso estudo da Torá. Então tem de saber, tu ordenarás, tu comandarás o quê? O povo a conexão com Deus. Por isso, na continuidade do nosso verso aqui, diz, né? Capítulo 27, verso 20. E você deve ordenar aos israelitas, e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro, esmagado para iluminar, para acender a lâmpada, até que queime constantemente. Então aqui, quando nós vamos entrar nessa questão aqui, não é uma conexão com Moshe, o povo. Aqui, quando Deus ordena para que o povo traga para ele o azeite, é para que realmente Moshe e o povo se tornem um, para se tornarem uma conexão com Deus. Então, melhor dizendo, a conexão entre Moshe e o povo não é uma questão isolada, o líder para o lado de cá e o povo para o lado de lá, separados. O líder aparece, o povo desaparece. O líder fica por cima e o povo fica por baixo. Então o líder, ele satisfaz o seu ego, ele faz a sua egolatria, né? A idolatria do seu eu, do seu ego, e o povo fica lá embaixo, né? Sendo pisado pelo líder. É o que nós vemos muitos em vários segmentos religiosos por aí afora vai. Irmão, a ordenança, né, que Deus fala para Moshe e você deve ordenar aos israelitas que tragam o azeite de oliva puro, esmagado para iluminar. Então está dizendo assim, o povo precisa vir até você para que possam estar na luz da Torá. Então esse azeite de oliva aqui é no sentido de contigo poderem realmente você ser esta chama que vai acender no povo israelita o amor pela Torá, o amor para com Deus. Você vai fazer com que este azeite venha uma conexão, o povo e Deus, até que ele queime constantemente, ou seja, até que o povo esteja numa dependência completa de Deus e não do ser humano, não do líder, não do homem A, B ou C, mas o povo sendo levado a uma conexão com Deus, fazendo com que de fato realmente essa conexão seja, sem sombra de dúvidas, constante na vida de cada ser humano. Por quê? Porque somente Deus pode estar contigo 24 horas por dia. O líder não pode fazer isto. Não tem como fazer isso. Então, é para que as pessoas aprendam a não ficar dependente do ser humano. Qual que é o perigo que há em a pessoa ser dependente do líder? É idolatrar o líder. Qual que é o perigo do professor da Torá? Ele começar a ficar envaidecido de poder trazer a
dezenas ou centenas ou até às vezes de milhares de pessoas um estudo da Torá, isso daí começar a fazer com que ele fique envaidecido. Opa, que bacana, que legal. Aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a vender e não começo a oferecer realmente a Torá. Aí fica complicado, porque aí eu faço com que as pessoas fiquem dependentes de mim e não da Torá e nem do Deus da Torá. Então, por isso que nós saímos de terumá, doações, contribuições, porque isso precisa ser de forma voluntária e espontânea, para poder ajudar a liderança a viver disto, no sentido de poder estudar e trazer os estudos, fazer com que as comunidades sejam fortes nas suas questões materiais e financeiras, para que a liderança não sofra para ficar trazendo realmente os estudos, o aprendizado. Tem que ficar pensando na questão espiritual e na questão material e financeira da comunidade e fica aí, entre aspas, atormentado como fazer isso e aquilo, etc. e tal. Então, por isso, saímos de terumá para ter de saber uma conexão com Deus, serviço a Deus, num amor ardente a Deus. Então, por isso, as coisas precisam andar dessa forma. A liderança, ela não pode fazer com que as pessoas sejam focadas nela, mas que estejam focadas em Deus e na Torá. Nós precisamos, como diz a gota de sabedoria do nosso Rebbe aqui, a liderança e os que trazem estudos da Torá precisam ser um pombo-correio de Deus, entre aspas. Ou seja, trazer o conhecimento de Deus, compartilhar e levar as pessoas a tetsaver, ou como diz aqui, né, a conexão tsavata, né, tsavata, conexão com Deus. É esse ponto que tetsaver vem trazer para nós aqui. Então, por isso, quando o versículo ele afirma, né, trazendo o azeite, né, esmagadas para iluminar, é quando realmente as pessoas dentro dessa forma, né, são esmagadas no seu dia a dia, no sentido de que experiências do seu dia a dia. Por isso que o Rebbe fala na nossa gota de sabedoria do princípio da nossa live de hoje, né? Então, quando nós voamos distantes, voamos longe, nós retornamos com as centelhas divinas que nós adquirimos lá. O que é o quê? As experiências, onde nós fomos esmagados, entre aspas, no nosso exílio, nas águas alheias. Então agora na nossa Techuvá, nós fomos esmagados, então agora nós trazemos, dentro desse aspecto, nesse nosso retorno a Deus, nós trazemos as experiências, nós trazemos o puro azeite, que queima ardentemente, ou seja, uma paixão, um amor ardente por Deus no nosso serviço divino a Deus, né? E dentro do aspecto objetivo da Parashá, o povo israelita e Moshe, então o Zohar fala bem assim, a extensão de Moshe em toda a sua geração. Ou seja, esta geração do deserto, a geração do povo israelita do deserto, é uma conexão direta com Moshe e com Deus. Dentro desse calibre, né, a essência de Moshe, então é a extensão de Moshe em toda a geração, né? Dentro dessa experiência, ser esmagados, né, para produzir o puro azeite, ou seja, produzir um verdadeiro amor, um autêntico amor para servir a Deus de fato, né? Então, dentro desse aspecto aqui, a nossa introdução para a nossa Parashá no início dessa semana. Temos aí bastante coisa pela frente, pela graça de Moshe, pela graça de Hashem, né? Então a nossa primeira aliá aqui, nesta semana, está no capítulo 27, verso 20, até o capítulo 28 e o verso 12, né? Então, nós temos aí o acendimento do candelabro, que é o princípio da Parashá em si. Na sequência,
temos aí o início do capítulo 28, que são as vestes dos sacerdotes, e em seguida temos o efod, né, que é o avental para o Kohen Gadol, né? Então, o acendimento do candelabro é essa introdução da questão do azeite, né, de oliva puro, né, o ser esmagado. Nós precisamos ser esmagados para podermos produzir o puro azeite, um amor ardente, um amor puro para com Hashem no nosso serviço diário. Então esse azeite que vai iluminar é exatamente as nossas preces diárias, é onde nós vamos esmagando, né, a nossa alma animal, o nosso eu, o nosso ego, o nosso egocentrismo, nós vamos esmagando para produzir o puro azeite, né, o puro, verdadeiro amor ardente para com Hashem, né? Aí no capítulo 28 nós temos a questão das vestes dos sacerdotes, e ali nos fala, né, sobre Deus orientando Moshe. Então fala, né, para que tu achegarás a ti, teu irmão Arão, de entre os israelitas, juntamente com seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes, né? Arão, o teu irmão, e com ele Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Arão, ele vai exercer o ofício de sumo sacerdote, o Kohen Gadol, e os filhos de Arão estarão ali servindo como Kohanim, né, os sacerdotes. Então, farás, né, vestes sagradas para o teu irmão, em dignidade e esplendor. Falarás a todo sábio de coração, a quem conferir espírito de sabedoria, e eles serão as vestes de Arão, a fim de consagrá-lo para servir-me. Então as vestes são o peitoral, o efod, o manto, a túnica de malha quadriculada com cavidades, o turbante e o cinto para a túnica, né? Então essas são as 6 peças do vestuário que farão para ele um diadema de calças de linho. Farão essas 8 vestes sagradas para o Kohen Gadol, Aaron, né? E 4 para cada um dos seus filhos, a fim de que me sirvam, né? Então os Kohanim, eles têm 4 vestimentas para o serviço a Hashem, e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tem 8 vestimentas para o seu serviço ao Eterno, né? Então os artesãos tomarão de parte do ouro, da lã azul celeste, púrpura, escarlate, e do linho, que receberás como doação do povo, e os usarão para fazer essas vestes. A partir do verso 6 nós temos aí a questão do efod, e o efod, né, é uma peça semelhante a um avental, criada com o intuito de conferir ao sumo sacerdote um grau mais alto de realeza e recato, condizente com a sua maior santidade. Os artesãos farão o efod de tramas compostas de 28 fios com ouro, torcidos em 6 fios de lã azul celeste, de púrpura, escarlate, linho torcido. Terá 2 suspensórios presos ao cós, em suas 2 extremidades, presos com costura, né? O cinto que o ata e está sobre ele será feito como ele, da mesma peça. Realmente todos os utensílios, as metragens que nós vimos até então na construção do mexicano, seus detalhes, medidas, etc. e tal, sem a sabedoria divina seria simplesmente impossível de o fazer. A mesma coisa nas vestimentas sacerdotais e do Kohen Gadol. Sem a sabedoria divina seria praticamente impossível de o fazer. Por isso ali Deus fala: aqueles a quem eu dei o espírito de sabedoria farão as vestimentas, né? Então, dentro desse aspecto aí.
Também no verso 9 nós temos aí, tu vais mandar os artesãos tomar as 2 pedras de ônix retangulares e gravar sobre elas os nomes dos 12 filhos de Israel, 6 de seus nomes sobre uma pedra e os 6 nomes restantes sobre a segunda pedra, por ordem de seu nascimento. Manda-os grafar o nome de Beniamim com os 2 Iud, de modo que haverá 25 letras em cada pedra, né? Tu vais mandá-los gravar as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, de forma precisa e clara, como anel de sinete gravado por joalheiro, e vais mandá-los embutir essas pedras em engastes de ouro. Tu vais mandá-los então afixar as 2 pedras aos extremos superiores do suspensório do efode, como pedras de lembrança da retidão dos filhos de Israel. Arão portará os nomes deles sobre seus 2 ombros diante de Deus. Isto é, sempre que entrar no santuário, como lembrança e fonte de mérito para o povo, né? Então, quando o Kohen Gadol entrava no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, em Yom Kippur, o dia do perdão, ele estaria devidamente com essas 2 pedras de ônix, né? Devidamente ali penduradas, afixadas no efode, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre a questão agora, né? Para aprimorarmos o conhecimento de tudo isso. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, aproxima de você Arão, seu irmão, junto com os filhos dele, para servir a mim como sacerdotes. Então, aqui o nosso Rebbe, ele discorre sobre uma questão simples, o sacerdote interior. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele sempre procura realmente chamar a nossa atenção e levar-nos a níveis elevados espirituais, para que nós possamos ter essa conexão. Então, o líder da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, ele, à semelhança de Moshe, ele traz exatamente essa questão de ter saber. Ele está sempre preocupado na conexão e não exatamente na palavra fria de tu ordenarás ou tu comandarás. Mas ele está sempre preocupado em conexão, manter essa conexão nós com Deus. E é isso que uma das coisas que mais marcou realmente a sua liderança e continua marcando até a presente data e até a revelação de Mashiach, porque nós somos a geração de Mashiach, ok? Então, o sacerdote interior. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala assim, poderia-se pensar que todos deveriam ser sacerdotes consagrados a Deus, ou seja, que todos os judeus deveriam ficar totalmente imersos na consciência divina. Então, primeiro plano, o povo israelita. Segundo plano, dentro de um mesmo nível, ok? Dentro de um mesmo valor espiritual, todo não judeu que abraça a fé monoteísta, fundamento judaico e orientação rabínica. Como diz Sofonias 3:9, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, servindo realmente com amor ardente a Deus. Então, trazendo para o nosso aspecto como não-judeus Benei Noach, então fica que todos Benei Noach deveriam ficar totalmente imersos na consciência divina, ou seja, 24 horas por dia, simplesmente emanado na Torá, de estudo na Torá, consciência divina, 24 horas por dia, sem se desviar da Torá, os olhos no estudo, etc, etc. Ficar ali, 24 horas por dia. Porém, diz o nosso Rebbe, além disso ser uma ideia louvável, não restam dúvidas, se o colocarmos em prática, ficarmos 24 horas por dia estudando Torá, em conexão com a Torá, em conexão com Deus no sentido de estudo de Torá, e só ficarmos estudando a Torá, além de ser uma ideia louvável, o que aconteceria, diz o nosso Rebbe?
Na prática, nós estaríamos arruinando o propósito divino. Nós estaríamos realmente desviando o propósito divino para com o mundo, o nosso universo, o nosso planeta, nessa configuração que está. Ou seja, o que o Rebbe quer dizer para nós é que Deus não nos criou para sermos anjos. É aquela mesma questão quando a pessoa diz assim, mas para servir a Deus eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso deixar de fazer aquilo, né? Eu preciso... Então arruma 1001 desculpa, né? É o famoso crente bombril, né? 1001 desculpas para não servir a Deus. Então, ao crente bombril, aqui tem a resposta. Deus, ele não nos criou para sermos anjos. Porque se ele nos tivesse criado para sermos anjos, nós estamos lá na dimensão celestial e não aqui, nesse mundo inferior. Então, o argumento do crente bombril cai por terra. Ou do ser humano bombril, cai por terra. Ok? Então, mas Deus nos criou para sermos o quê? Exatamente seres humanos. Nós temos os nossos altos e baixos. Nós somos seres humanos. Nós estamos numa jornada para a perfeição. Nós não somos perfeitos. Então, por isso, as nossas falhas, né? Obviamente, não podem ser falhas perversas, né? Porque aí tem uma consequência terrível, né? Mas as nossas falhas, né? Os nossos atos involuntários, etc. e tal, né? Realmente está dentro do aspecto daquilo que Deus nos criou, seres humanos. O princípio da nossa live de hoje, né? Voamos distantes de Deus e do nosso verdadeiro eu. Retornamos com as experiências para que possamos cumprir a nossa missão como seres humanos. Ou seja, para viver no mundo material, nesse mundo inferior aqui, ok? Somente dessa forma elevamos o mundo, aperfeiçoá-lo e preenchê-lo da consciência divina. Então, o propósito da criação que Deus nos fez como seres humanos é exatamente esse. É aperfeiçoar o nosso mundo, esse mundo que nós estamos vivendo aqui, e preenchê-lo com a consciência divina. Por isso que a nossa tarefa suprema é trazer mais luz e mais santidade para transformar esse mundo para ser a casa, a moradia de Deus. E Deus precisa dos seres humanos, não dos anjos. Então você, ser humano bombril, né, que quer ser anjo, então é o seguinte, o único remédio para você ser anjo é morrer agora e se esticar para o outro lado. Está a fim de fazer isso agora? Agora, para nós seres humanos, simples mortais, graças a Deus, que nós compreendemos o propósito divino, então vamos nos dedicar ao propósito divino, que é exatamente aperfeiçoar o nosso mundo e preenchê-lo com a consciência divina, trazendo mais luz, mais santidade divina, levando, anunciando, falando, vivendo que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo, a unidade e a unicidade do único Deus, o único Criador, o único Salvador. Continuando, o nosso Rebbe ainda diz, por outro lado, para poder elevar o mundo, necessitamos preservar a imagem do modo de vida totalmente divino, que nos esforçamos para alcançar no nosso dia a dia. Então, o mérito está no nosso dia a dia. Hoje eu sou santo, eu sou um santo anjo, negativo. Hoje você combateu realmente uma luta terrível para que você pudesse realmente preservar, né, uma vida divina na presença de Deus e também na presença dos homens. Não adianta nada você ter uma consciência divina, sabendo que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu nem morreu. A unidade e a unicidade que há em Deus. Não adianta nada nós termos essa consciência e não vivermos isto. Vivermos como o quê? Um crente bombril?
Vivemos como um crente fantasiado de santo, de pau oco? Vivemos o quê? Um crente prata? Se de vez em quando não dá uma lisadinha, você não brilha? Negativo. O retorno a Deus, a techuvá a Deus, é para fazer com que o nosso amor ardente a Deus, que chama paixão, no bom sentido, amor ardente a Deus para servi-lo. E servir a Deus é trazer luz e santidade para este mundo. É fazer com que realmente as pessoas tenham consciência realmente que Deus, da sua unidade, da sua unicidade, é levar as pessoas realmente o conhecimento disto. Ah, mas não sei o que, mas não sei o que lá, não vão gostar, vão virar a cara, que não sei o que, não sei o que lá. Meu Deus do céu, tanta porcaria que o mundo está oferecendo às pessoas de forma nua e crua, e as nossas crianças estão vendo, mas ninguém se preocupa com isso. Agora, quando vai falar a verdade, aí precisa arrumar a gravata, precisa arrumar o paletó, precisa arrumar a etiqueta, precisa arrumar não sei o que lá. Bombril, 1001 desculpas para não falar da unidade, da unicidade de Deus. Mas quando aparece aí tanta porcariada por aí afora vai, né? E as crianças estão vendo e vivenciando, os pais não estão nem aí. Ninguém está nem aí. Mas na hora que quer trazer luz, na hora que é para trazer luz, aí precisa se preocupar com a etiqueta. Negativo. A etiqueta é boa educação para falar de Deus. Ponto final. Você não sabe amanhã. Você não sabe se você estará vivo amanhã. Você não sabe se aquela pessoa que está diante de você, que precisa saber esta verdade, se ela estará viva amanhã. E ali pode ser a última oportunidade da vida dela. E você esconde esta luz? Esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento? Não. O tempo que nós estamos vivendo não é mais tempo de ficar se explicando. Ah, porém, contudo, todavia, paciência, calminha. Negativo. A crueldade do dia a dia mostra para nós a urgência de podermos trazer luz e a santidade de Deus, a consciência divina às pessoas. Pode ser a última oportunidade dela. Vejam bem, no mês de dezembro, de janeiro, por exemplo, né, em que o mundo está imunizado, o mundo está, né, com o remédio à salvação da pátria. Só um exemplo simples. 400 atletas, considerados atletas profissionais de uma saúde impecável, invejável. 400 atletas caíram, sucumbiram. Assim. Ou seja, só no mês de dezembro e janeiro, 400 atletas apagaram-se. Simples assim. Nós estamos vivendo dias cruéis, sombrios. A tua liberdade está por um jogo, por menos do que um fio de cabelo. Estão querendo que você seja escravo, gado, rato de laboratório. Só que as pessoas não estão vendo. Acredita em qualquer balela mentirosa, de forma astuta, trouxeram, entre aspas, a mentira como verdade e a verdade como mentira. E agora, para falarmos a verdade que é eterna, nós não podemos perder tempo. Você não sabe se você estará vivo amanhã. Você não sabe se a pessoa que está diante de ti estará viva amanhã. E pode ser a última oportunidade, ou minha, ou sua, ou dela. Então nós não podemos perder tempo. Temos
E precisamos falar com muito amor por aquela alma que Deus criou e colocou dentro daquele pá, o corpo humano. Então, por isso, realmente, precisamos elevar o mundo e necessitamos preservar a imagem do modo de vida totalmente divino que nos esforçamos para alcançar. Nós precisamos realmente dar o exemplo. A minha salvação, ela não depende de homens, não depende do bezerro de ouro que eles apresentam como salvação. A minha salvação é única e exclusivamente em Deus, o único Criador, o único soberano, o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus do povo israelita, o Deus do povo hebreu, o Deus do povo judeu, o Deus que a Bíblia nos apresenta, e não segmentos religiosos por aí afora, que criaram um monte de coisa e esconderam o verdadeiro Deus. Então nós precisamos viver essa vida divina, a consciência divina. E por isso, não podemos ter medo de absolutamente nada. Continuando, para isso, no passado, uma minoria seleta do povo devia viver esse ideal na prática. Os Kohanim, os sacerdotes. De maneira análoga, hoje devemos consagrar uma parte da nossa personalidade ao propósito único de servir a Deus. Ao criar ou consagrar esse sacerdote interno, diz o nosso Rebbe, podemos relacionar-nos adequadamente com o mundo em geral, tal como se espera de nós, guiando e levando-o à sua realização divina. Por isso, a nossa consciência divina precisa ser mais forte que está aí fora. O nosso estilo de vida, à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá, precisa ser mais forte, mais presente do que tudo isso que está aí fora. As pessoas precisam ver em você o verdadeiro farol de Deus, o verdadeiro norte de Deus, e não um bombril, não uma máscara, mas o seu verdadeiro eu, o seu eu essencial que Deus lhe deu nesta alma divina, com a sua centelha divina, para fazer você brilhar. E se essa centelha divina está acesa em você, você não pode esconder essa centelha divina, essa luz divina. É tempo, mais do que nunca, e rápido. Por quê? Porque os tempos sombrios que nós estamos vivendo, infelizmente, uma boa parcela do povo está na sombra da escuridão da morte. Morte espiritual e morte física também. Por quê? Porque estas águas alheias, que estão muito envenenadas, estão matando as pessoas espiritualmente e fisicamente. As pessoas estão diante do copo de veneno e vêm os perversos, os que comandam, e diz, pode tomar, é água límpida, potável, mas a água está toda esbranquiçada, cheia de veneno. E as pessoas, como numa hipnose global, numa histeria global, olham para aquele copo e não enxergam toda aquela brancura do veneno naquela água. Mas os perversos, os que comandam, dizem, é água límpida, é água potável. E a pessoa olha para o copo e vê uma água límpida, a hipnose, a histeria global. E as pessoas estão sucumbindo. Então os tempos são sombrios. E nós precisamos fazer com que esta luz brilhe, para que as pessoas sejam libertas dessa hipnose, dessa histeria global. E você é responsável por isso. Por quê? Porque Deus, ele nos fez na configuração como não judeus, Benei Noah, entre as nações.
no meio dos povos. E vejam bem, o momento é tão sombrio que nós estamos vivendo, que Israel, a nação, o relógio, como muitos dizem, o relógio de Deus. Israel é a nação que tem praticamente 100% do seu povo imunizado. E é onde está o maior índice de contaminação, coisas graves e morte. Olha como que nós estamos vivendo dias sombrios. Mas nós, Bnei Noach, a responsabilidade nossa não é o povo judeu, porque ele tem os deles, os rabinos, os mestres da atualidade, para regê-los. Mas nós, Bnei Noach, com orientação rabínica, obviamente, nós temos uma grande responsabilidade para com os não-judeus, para com as nações. Elas são responsabilidade nossa. E é por isso que nós não podemos fugir à nossa responsabilidade, seja a luz. E então o nosso Rebbe, ele nos fala que é nossa responsabilidade, e o mundo em geral espera de nós, que nós venhamos guiá-los, né? Os povos guiá-los, e levando este mundo a uma realização divina. Então, por isso, amados, nós, Bnei Noach, temos uma grande responsabilidade para com os não-judeus. E eu não posso perder tempo com isso mais. Eu preciso viver essa vida religiosa, ou melhor, essa vida divina, alicerçado na Torá e nas 7 leis universais, mais a orientação rabínica. Você precisa viver isso. O tempo é curto. E é mais curto do que possamos imaginar. E de repente, muitas coisas podem acontecer como estão acontecendo no mundo. E nós estamos perdendo as nossas crianças para o mundo, para o remédio que ofereceram como salvação, e por aí afora vai. Precisamos salvar os nossos irmãos não judeus, trazendo-os para a luz divina, para o único Deus, o único Salvador. E então o nosso Rebbe finaliza dizendo, e esta é esta forma de correspondermos à promessa de Deus, que Deus nos fez ao entregar para nós a Torá e as 7 leis universais. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação sagrada. Primeiramente, ele falou isso para o povo israelita lá no Monte Sinai. A partir do momento em que o Rebbe Menachem Mendel, ele falou, tem de saber, ele ordenou, ele comandou, ele conectou os rabinos com as nações não judias para trazer o monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica. A partir desse momento em que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele trouxe essa conexão do mundo judaico para com o mundo não judaico, através das 7 leis universais, para que nós, de forma análoga, nós possamos ser um reino de sacerdotes e uma nação sagrada como Bnei Noach, levando aos nossos amados irmãos não judeus a consciência divina para esse tempo, para agora mesmo. Não podemos mais perder tempo. Você decide. Você escolhe. Vida ou morte. Luz ou trevas. Você escolhe
a paixão, o amor ardente para servir a Deus, ou a paixão, o amor ardente para servir o seu ego e as paixões profanas desse tempo presente. Você escolhe. Seja forte, seja luz. Saiba escolher com sabedoria a vida, a luz, para a vida eterna. Até amanhã. É só o começo. É o primeiro dia da semana. É a primeira aliá da nossa nova Paraxá. Até mais.